Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Para começar esse vídeo, eu acho que é válido dizer que eu sei que é fato que a maioria das pessoas, ou então dos críticos, não estão gostando do filme. Inclusive, acho que todos os vídeos que eu assisti, tava todo mundo massacrando o filme. Inclusive, alguns ali tratando como se fosse a maior porcaria do mundo. Não é bem assim, ele é ruim, mas não é tanto assim não. Sempre muito exagerado essas críticas, né? E tudo bem, eu acho o filme anterior horroroso. Eu realmente fiquei desgostoso da vida quando eu assisti Os Crimes de Grindelwald, que inclusive eu gosto de chamar de Animais Fantásticos e Os Crimes de David Yates, porque o David Yates é um diretor medíocre. Só que nesse vídeo aqui você vai me ver apontando várias coisas que eu acho que não funcionaram nesse filme. Alguns problemas até recorrentes da franquia do Harry Potter já de antigamente. Pelo menos que aquela franquia passava o dedo ali em alguns erros já que incomodava um pouco. E erros que volta a cometer ainda no Animais Fantásticos, apesar de ser melhor do que o segundo, que é criminoso aquele filme. Bom, eu sou o Gustavo Brasil, bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não for inscrito, sinta-se muito à vontade para apertar esse botãozinho vermelho safado aí embaixo. No caso, o botãozinho de se inscrever, porque é muito importante para mim, valeu? Dá uma porrada aqui, desculpa. E chega aí, bora pro vídeo. Curiosamente, eu vejo paralelos cada vez mais visíveis ali na história do Harry Potter no cinema com a de Star Wars. Calma, não tô comparando qual é melhor não. Uma franquia de geração que soube sustentar uma fanbase leal e fanática ali no melhor sentido da palavra, né? E que quando supostamente acabou, deixou um vazio muito grande. E aí as duas franquias abrem espaço para novos filmes contando histórias já do passado dessas franquias, né? Histórias com finais já estabelecidos. Isso tem que parar, inclusive. E você agora deve estar lembrando que aconteceu isso também com o Senhor dos Anéis, né? Que não soube viver do legado e fez o Hobbit anos depois, uma trilogia que contava histórias do passado. Eu também acho que o Hobbit tropeça um pouco nessa questão de fazer vários filmes sobre uma história do passado, uma história que a gente já sabe o final, principalmente se estendendo demais. Mas a diferença é que por mais fraco que o Hobbit seja do que o Senhor dos Anéis, ele não é um erro. Já o episódio 1, 2 e 3, Star Wars e Animais Fantásticos, sim, são erros. Por mais que eu não considere filmes abomináveis, não tô dizendo que eles são catastróficos, horríveis, as piores coisas do mundo não. Só que eu acho que não se justificaram, sabe? Pelo menos não pra serem feitos de qualquer jeito, que foi o método usado ali, né? Qualquer jeito. Água. Nesse terceiro capítulo, Newt Scamander é convocado por Dumbledore na luta contra Grindelwald, já que ele é incapaz de deter o vilão sozinho, confiando assim no caçador de animais fantásticos para liderar uma equipe de bruxas, bruxos e um bravo padeiro. Ao longo do enredo, eles encontram não só novos e antigos animais fantásticos, mas também várias referências gratuitas a Harry Potter, que nessa época aí não tava nem no saco do pai dele, lá do Tiagão, mas mesmo assim o filme não esquece de fazer as suas menções ao HP. E nessa própria sinopse já deveria ter algumas coisas aí pra você observar e ficar com os dois pés atrás. Pra começar, não sei o que o Newt Scamander ainda tá fazendo aí, pelo menos com essa cara de pau de assumir o papel de protagonista, que nem tentando ele consegue ser, né? O Newt só funcionou no primeiro filme, né? Animais Fantásticos e Onde Habitam, que deveria ser inclusive um filme separado, um filme só, funcionando como um prólogo pra novos filmes, que seriam esses que a gente tá assistindo agora. Que não deveriam se chamar Animais Fantásticos. É isso, o primeiro Animais Fantásticos tinha que ser o Rogue One de Star Wars. Quer dizer, o Rogue One do Harry Potter. Um filme sozinho que faz uma conexão, né? Uma ligação de um universo pro outro. Na verdade, de uma época pra outra. Na verdade, assim, nem precisa banir o Newt dos filmes. Era só não tentar mais forçar ele como protagonista. Já que tem uma porrada de coisa gratuita nesse filme, o Newt poderia muito bem ficar só caçando Pokémon ali no filme avulsamente, enquanto a trama política entre o Grindelwald, o Dumbledore e todos os bruxão ali tava se desenrolando. Já seria pelo menos visualmente mais interessante se o Newt tivesse essa trama paralela caçando novos animais, né? Aí abusa do CGI, bota os animais bonitão, diferentão, animais realmente fantásticos, não tipo esse animal aí do Kowalski. Tô brincando, eu gosto muito do Kowalski, inclusive eu acho ele mais importante do que o Newt Scamander nesse filme. Eu gosto do gordinho. Gordinho é maneiro. Sinceramente, não dá pra entender o que o lendário Dumbledore viu no Newt Scamander pra convocar ele como líder de uma equipe de bruxos. Só se ele quisesse usar ele como isca pra matar ele logo, aí tudo bem, eu entenderia. Até porque ele faz isso com Harry Potter, né? Inclusive, já passou da hora do Dumbledore ser esse protagonista, ser a cara da franquia, desde o filme anterior. O Jude Law é o Ewan McGregor dessa franquia. É a única coisa que salva, mas salva muito, porque ele realmente é muito bom e encaixou perfeitamente nesse papel. Que inclusive talvez seja o papel mais difícil desse filme, né? Porque, se eu não me engano, é o único papel que já foi interpretado por outro ator. Na verdade, por outros dois atores, né? Já os outros atores desse filme são papéis novos, que eles não tinham com quem competir antes. Então não tem como dizer que o Ed Redmayne ou o Newt Scamander é pior do que o outro. Então a resposta do Jude Law é muito grande e, na minha opinião, ele faz muito bem a altura. O Grindelwald também, do Mads Mikkelsen, tá pica e demão, mas eu vou falar dele daqui a pouco.
ele também salva. Ou melhor, eu salvo ele. E aí fica essa impressão de forçação de barra com o Ed Redmayne sendo a cara da franquia, enquanto é bem claro, principalmente nesse filme, que a história é sobre o famoso confronto entre os dois poderosos bruxos que carregam o filme nas costas, né? Sério, cada cena que tem ou a presença de um dos dois, ou então os dois juntos, realmente são cenas fantásticas. Funcionam perfeitamente, como se o passado entre eles fosse real. E o filme nem abusa de tanta exposição pra isso, né? Porque a química entre os dois atores e a interpretação física faz com que essas coisas não sejam contadas, mas sim refletidas. Principalmente esse elo forte que existe entre eles. E o filme deveria realmente ser sobre isso, e não sobre um personagem que não demonstrou evolução alguma desde o primeiro filme. O Newt é literalmente o mesmo personagem desde o primeiro filme. É um adolescente ainda com 40 anos. E provavelmente virgem. Até o Credence do Ezra Miller mudou ao longo de cada filme, né? Apesar de que nesse terceiro, se ele não tivesse aparecido, não ia fazer a menor diferença também. O que me faz pensar o quanto esse filme foi afetado por causa de situações externas. Problemas externos, né? Eu não sei se essa cagação pro Credence teve alguma coisa a ver com o fato do Ezra Miller ser uma pessoa horrível que só faz merda. Provavelmente tem, mas aí a punição, mais uma vez, não é por moralismo e sim por marketing, né? Pra não pegar mal pro estúdio. Melhor nem mexer então, né, irmão? Porque ficou uma porcaria. E parece que rolou alguma coisa parecida aí com a personagem da Tina Goldstein, vivida pela Catherine Waterston, que esqueceram de incluir nas cenas, né? Mas assim, é muito, a ponto de você no meio do filme se perguntar se a atriz também agrediu alguém no Havaí, tipo o Ezra Miller fez, né? No karaokê. Mas pelo que eu li, não foi nada desse tipo, na verdade foi mais bobo ainda, né? Parece que a Catherine Waterston criticou publicamente alguns pronunciamentos também públicos da J.K. Rowling, e aí, né? Ficou de fora. Mas o cara bater nos outros lá no Havaí não fica de fora não, né? Só é o personagem dele, foda-se. Esses dois personagens fizeram falta no terceiro filme, principalmente a Tina, que realmente só aparece em duas cenas. Duas cenas avulsas, inclusive, e ela só tem uma fala. Já o Credence tá no filme, mas tá com uma má vontade inacreditável. E aí você soma isso com a cena da revelação do tal segredo do Dumbledore, que me parece que era pra ser uma cena emocionante, só que não é emocionante. Eu não posso falar muito aqui em detalhe porque seria spoiler, mas é um personagem que só aparece nesse terceiro filme, então a gente não tem conexão com ele, não deu tempo, e aí tem as famílias de má vontade, mas esse vídeo é sem spoiler, então não posso falar muito sobre. Sim, o Johnny Depp também ficou de fora, isso já não é novidade, né? Ele foi substituído pelo Mads Mikkelsen, e por mais que não tenha a menor explicação no filme, a troca foi até positiva. Eu sei que geralmente quando trocam de ator em algum filme, isso não é explicado no filme, né? Isso inclusive já aconteceu com o primeiro Dumbledore, que foi interpretado pelo Richard Harris, aí quando o Richard Harris morreu entrou o Michael Gambon. Mas no Animais Fantásticos Onde Habitam, o próprio Grindelwald troca de rosto, né? Quando ele era o Colin Farrell e depois virou Johnny Depp do nada. E aí sendo um filme de magia, era só ter uma citação a isso, né? Mas não, o Mads Mikkelsen senta lá no restaurante como se nada. Mas voltando, eu gosto da caracterização que o Johnny Depp deu ao vilão. Era uma caracterização mais shakespeariana, mais teatral, mais caricata, né? Tipo de coisa que inclusive não funciona com o tipo de atuação do Mads Mikkelsen. Aí eu fiquei meio preocupado. Mas é que tá, o personagem tá completamente diferente nesse terceiro filme, se adaptando completamente ao Mads, dando uma caracterização mais minimalista e igualmente sombria, que aliás faz combinar muito mais com o que o Jude Law faz com o Dumbledore. Então o Mads Mikkelsen também é uma das melhores coisas do filme, né? Os dois ali são as melhores coisas. Ou as únicas que funcionam, né, irmão? E se o segundo filme não funcionou em nada, nesse pelo menos eles tentam agradar ali os fãs de Harry Potter de forma gratuita, o que prova mais uma vez que spin-off de história antiga não vale a pena, não é maneiro. Tinha essa expectativa da história seguir o rumo de se passar pelo menos em parte no Brasil, né? Na escola Castelo Bruxo. Mas o David Yates preferiu muito mais exibir Hogwarts porque sim, e ainda mostrar a Minerva, que não faz sentido algum nessa época, né? Ela tá aí. Só se realmente ela tiver 390 anos. Assim, não que eu quisesse que se passasse no Brasil. Esse aí é o menor dos meus problemas. Até porque todo mundo se chamar Javier, Mário, eles iam falar espanhol, ia ser ruim demais. A gente ia ficar com vergonha, mas o problema é o fanservice porque sim. Na verdade, eu tô sendo hipócrita aqui, porque no Homem-Aranha, assim, volta pra casa e isso acontecia toda hora, eu ficava gritando igual maluco. E lá eu achei maneiro, então não posso reclamar disso aqui. Mas tem um fanservice que eu acho que funciona muito bem, que é feito de uma forma que eu acho que realmente combina com o que tá sendo apresentado ali, que se resume a uma palavra, que é a palavra always. Uma palavra que é muito importante aí pra fanbase e pros Potterheads. E assim, do ponto de vista de menção e referência, realmente não faz muito sentido, até pelo contexto da época, né? Essa história da palavra always, ela se passa depois, né? Ela vem depois do que acontece nesse filme, mas por outro lado é uma palavra muito comum, qualquer pessoa pode falar, foi dita no momento oportuno, aqueceu o nosso coraçãozinho e fez sentido. Foi um aceno ali, né? Gostosinho pra gente. Enfim, é um filme melhor que o anterior, mas ainda marca essa franquia como um trabalho sem rumo, sem saber onde quer chegar. Alguns filmes do Harry Potter tinham dificuldade de se comunicar entre si, mas pelo menos tinha desculpa de troca de diretores em cada filme, né? Mas Animais Fantásticos é só um diretor e parece que são vários. Um tentando corrigir a cagada do anterior, fazendo mais cagada ainda. Inclusive eu gosto muito do primeiro filme, né? Animais Fantásticos e Onde Habitam, só que ele foi se perdendo pra mim porque realmente você vê que
que a expectativa que foi criada nele não chega a lugar nenhum. Então ele perde força, ele perde carinho. Mas e vocês, gostaram dos Animais Fantásticos, os segredos de Dumbledore? Gostaram dos segredos de Dumbledore também, que ele revelou no filme? Eu só lembro de um segredo, não sei se teve mais. Mas é legal também o que eles fazem com o nome, né, do filme. O nome Dumbledore. Dumbledore é o nome da família, né? Enfim. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Dá um like no vídeo também se vocês gostaram do vídeo. Desculpa se eu não gostei do filme como você gostou. Vá assistir ao filme mesmo que eu não tenha gostado, porque você tem que ter sua opinião. Eu sempre bato nessa tecla aqui. E é isso aí. Valeu!